Bem, pessoal do Blog Alto, aqui é Fabiano Mazeu. Vamos falar em especial também para o pessoal da Volkspage. Estamos aqui no lançamento do Audi Q7, a nova geração, e vamos falar com o Lothar Werninghaus. Desculpa, Lothar, é difícil o nome. O Lothar, para quem não conhece, ele para gente que vem nos eventos, é um velho conhecido, ele é o cara que manja tudo dos carros da Audi. Todo o tecnês, toda a parte de engenharia é o Lothar. Ele se fala que é um consultor técnico, mas para a gente ele é o nosso professor Pardal que pode explicar tudo para a gente. Lothar, vamos falar um pouco dessa novidade, vamos ver os brinquedinhos, as coisas que você trouxe para a gente aqui. Primeiro a gente tem que esclarecer que nós não temos uma atualização de um carro que já existia. Nós estamos falando aqui de uma segunda geração que na verdade significa um outro carro absolutamente diferente que não tem nada a ver com a versão anterior, né? Nós começamos aí por algo que a gente não está vendo, a carroceria. A primeira carroceria era toda feita em aço. Na época do lançamento em 2006, havia aços com qualidades boas, mas não a variedade que existe hoje. E existe hoje muito mais preocupação em você diminuir o CO2 que é emitido pelos carros. Então, a segunda preocupação era, o bichinho tem que emagrecer. Está com a cinturinha muito gorda, não pode. Então, usando uma construção híbrida, que dentro da Audi a gente chama de ultralight, né? E usando uma plataforma comum, nós tínhamos aquela plataforma transversal, motores transversal, esse é o primeiro da modular Längsbaukasten, ou seja, o kit modular longitudinal, evoluído com a construção ultralight, nós fizemos uma carroceria absolutamente híbrida. O que é isso? Tampa, portas, paralamas, teto, tampa traseira, lateral, tudo alumínio. A casca externa é alumínio. Reforços de para-choque, etc., alumínio extrudado. Caixas que acomodam as molas, alumínio fundido. Fundo do carro, chapas de alumínio estampada. Laterais, aços de alta resistência, ultra alta resistência e coluna A, aquela famosa célula de sobrevivência, de aço de ultra alta resistência formado a quente. Então a gente tem aqui dentro todos os elementos mais leves, mais resistentes e mais fáceis de aplicar no lugar certo que você pode ter. Então, já é diferente absolutamente do outro. Segundo, ao invés de usar um motorzão de 8 cilindros, 4.2 aspirado, que fornece 310 cavalos, nós temos um motor 6 cilindros, com um compressor mecânico, que apesar de ter 3 litros, fornece 333 cavalos. Aí a nossa transmissão aumentou de 5 para 8 marchas, a nossa transferência de força para o eixo dianteiro passou de uma tomada de força lateral para um eixo direto dentro da transmissão, que é bem tradicional da Audi já, né? Aquela caixa um pouquinho mais larga, com o diferencial intermediário sensível a torque. O que acontece daí? Eu estou subindo uma montanha, o carro na frente fica muito levinho, a roda começa a distracionar e eu me apoio no eixo traseiro. Eu estou descendo a montanha, caiu a árvore, tenho que voltar, eu engato a marcha ré, a roda traseira iria começar a distracionar. Ele se apoia no eixo dianteiro. Então ele está sempre apoiando no eixo que é mais difícil de virar. E por motivos óbvios é quem dá melhor tração, né? Seguimos para a parte interna. Bom, o que a gente tem de legal hoje? Nós temos um painel bem grande de TFT, de filme transistorizado, que me projeta uma imagem de alta definição, em que eu posso aumentar, diminuir relógios, eu posso ler diversos tipos de informações do nosso computador de bordo, eu posso olhar mapas em tamanhos os mais diversos para procurar um local que eu... É o mesmo do TT, né? Que começou no TT. Isso. TT lançou, nós estamos trazendo nesse carro também. E neste, além da tela central, eu tenho mais uma tela do lado direito adicional, que sai do painel mecanicamente, não é? Eletromecanicamente, em que eu posso então colocar sistemas de navegação do lado direito, informações sobre o carro, comportamento, enfim, bem na minha frente. Duas telas para utilização. Nós temos também uma integração mais ampla dos telefones com o carro. Então a gente pode espetar o cabo original do iOS
sistema aplicado pela Apple. No nosso USB do carro, dentro do iOS tem um pequeno programa que faz a turma chama de espelhamento, na verdade é transferência de informação entre computadores, né? E você pode manusear o seu telefone pelos mesmos botões e comandos do carro, volante, multimídia, que você está habituado. Não precisa mais nem lembrar que tem telefone ali. Ah, mas eu não gosto do iOS, eu prefiro o Android. Não tem problema. Eu baixo um pequeno programa específico, espeto o meu telefone ali e funciona da mesma maneira. Então eu uso o comando de voz como o Siri, comando de voz como o do Google, para fazer todas as funções do telefone, né? Sem precisar ficar batendo o dedo em nada, sem sujar a tela. Ah, mas eu quero informações diferentes, quero mudar um pouquinho o visual do meu sistema de navegação, porque eu quero informações adicionais. Não suje a tela, por favor, né? Na frente da alavanca de transmissão, eu tenho uma área bastante grande, que é touch, que na hora de limpar é facinho, só passar um pano úmido, não tem problema, que mantém a tela de alta resolução limpíssima, e eu faço toda a minha sujeirada por aqui. Comeu o chocolate e saiu na terra, está com a mão suja, vai sujar ali não a tela e fica facinho de limpar. Tem gente que gosta de sujar a tela, fazer o quê? E como eu não tenho uma tela de toque, eu tenho uma tela de alta resolução, se o sol bater por trás, eu vou continuar enxergando. A tela de toque não tem a mesma resolução, porque eu preciso dessa indutibilidade da tela para ela entender que eu estou botando a mão ali. Faróis, tudo de LED, né? Nós temos essa tecnologia há algum tempo também. Vocês perceberam que as luzes auxiliares de neblina não aparecem mais nos para-choques. Você tem uma superfície complexa, toda preenchida por LEDs também, dentro do próprio farol, que faz a iluminação baixa e larga e que funciona também como luz de curva. Se eu tiver com o meu sistema de navegação ligado, me aproximar de um cruzamento, abaixar para menos de 40 km por hora e o sistema estiver ajustado para isso, ela liga automaticamente para ver o ciclista, essa coisa toda, o gatinho da vizinha, tá, para não passar por cima. Incorporamos no carro a visão noturna, então se a temperatura for menor do que 28 graus e eu tiver uma certa obscurecência, né, uma certa diminuição na luz, eu consigo enxergar em tons de cinza qualquer elemento que esteja mais quente do que o meu ambiente. Se for um ser humano, né, cabeça, tronco e membros, o sistema reconhece que é um ser humano, faz uma caixinha amarela em volta. Se esse sujeito estiver fazendo jogging na beira da Dutra, não é bem o lugar certo, mas né, perto da pista, quando eu me aproximar um pouco mais dele, acima de 60 por hora, a caixinha fica vermelha e o carro apita, fala, meu, você vai levar o braço do cara no espelho. E coisas desse gênero. Head-up display, aquele que projeta a imagem mais ou menos nessa posição, a gente vê a caixa ali do projetor, também passa a ser disponível no carro. Então, dirigindo, eu não preciso mudar, fixar o meu olho no painel. Depois na estrada, painel estrada, a pupila fica subindo e descendo e que cansa para chuchu depois de um certo tempo, eu simplesmente olho para frente, tenho essa projeção, mais ou menos a uns 2 metros e pouco de distância do olho, consigo ler velocidade, consigo ver os avisos de que eu estou em rota de colisão com o ser humano, as instruções do sistema de navegação. Se de repente o cara não fez a manutenção, o óleo não estiver muito em ordem, vai aparecer a luzinha lá também. Então todas as informações necessárias imediatamente para a condução, eu tenho bem na minha frente, dentro do meu campo de visão periférica, vou cansar muito menos depois de algumas horas dirigindo. É quase isso. Fala um pouco sobre o Driver Select, que muda a performance, suspensão do carro. Nesse carro, como ele é um SUV familiar, que tem ótimas características de off-road também, eu tenho o meu Drive Select, o meu dispositivo que comanda o modo de direção, dividido em diversas fases. Eu tenho uma que se chama off-road, específica para andar em estrada de terra, onde eu não tenho um solo de boa aderência. Nesse sistema, motor, transmissão,
direção, suspensão, se for a pneumática, se adaptam para que o carro possa patinar um pouco, distracionar. Se eu entrar numa curva e der um pouquinho de pedal para jogar um pouquinho para o lado, ele vai fazer isso, né, para utilização fora de estrada. Aí eu tenho o meu sistema eficiência. Se eu colocar em eficiência, tudo no carro vai procurar gastar o mínimo de energia mecânica, térmica ou elétrica para eu andar mais quilômetros com o que eu tenho no tanque. Direção vai ficar um pouquinho mais pesada porque eu vou usar menos a direção elétrica. Motor vai responder de uma forma mais suave. O ar-condicionado vai chegar nos 22 graus que eu coloquei ali, mas vai demorar um pouquinho mais. E assim consecutivamente. Aí tem o modo conforto. Estou a fim de só curtir, não estou aí com economia. Tudo vai ficar bem macio, bem confortável, bem suave. Tem o meu modo automático, que é bem característico da Audi, né, desde o começo. Conforme eu vou alterando a velocidade, o carro vai se adaptando àquelas condições, vai ficando mais para o dinâmico, mais para o mais durinho. E se eu ando mais devagar, mais para o bem macio, bem confortável. E se o sujeito estiver com raiva ou com pressa, ele pode colocar ainda no dinâmico, em que tudo vai ficar pronto para andar. Você está dizendo para o carro, maninho, eu vou te dar uma pegada. Então ele vai ficar preparado para isso. As marchas começam a ser trocadas em rotações bem mais altas, tanto para cima como na redução. Antigamente a gente não tinha redução. Você tirava o pé do acelerador, o carro botava uma marcha maior. Agora não, tirou o pé, encostou no freio, começou a diminuir a velocidade, ele vai mantendo uma marcha sempre disposta a responder imediatamente. Ah, mas eu não gostei de nenhum desses sistemas, eu não achei legal. Tá bom. A gente tem mais um item que se chama individual, que eu posso ajustar através do multimídia. Então eu posso deixar o volante bem macio, motor e transmissão mais ariscos, ar-condicionado bem potente. Então dá para mudar um monte de coisas na configuração do carro para adequar aquele carro àqueles meus desejos e sonhos imediatos do momento. E fora isso, a gente tem o conforto tradicional de um sedã de luxo grande. Ele pode ter até 7 lugares, né, Lota? 7 lugares. A última fileira de bancos, inclusive, os bancos são acionados, o encosto do banco é acionado eletricamente, tanto para baixar como para subir. Então, de dentro do carro ou de lá de trás do porta-mala, você não precisa de grandes esforços, você pode armar ou desarmar o sistema sem nenhum problema. Eu posso também hoje, se eu tiver com a caixa grande na mão, chave no bolso, chegar perto do carro, está chovendo, aquele rolo todo, não dá para colocar a caixa no chão, senão estraga tudo. Com um movimento de pé atrás do para-choque, fazer com que a tampa do porta-mala se abra, eu coloco a caixa lá dentro, aperto um botão e fecha de novo. Na hora de tirar essa caixa, eu vou estar com o porta-mala aberto, caixa na mão. Aí eu me danei todo, né? Também não. Passou o pé ali por baixo, ele fecha o porta-malas também automaticamente. Então eu tenho todas essas conveniências para poder usar um Sport Utility grande, familiar, da forma mais confortável, eventualmente dinâmica ou econômica que me convier. Lota, a gente já está sabendo que a gente vai ter vários lançamentos depois desse ano, então eu já estou te convidando para a gente gravar os próximos do RS3, do TTS, do Audi A4, de toda a lista. E, pessoal, dúvidas, qualquer coisa, vocês fazem aí comentário no vídeo. E, Lota, obrigado pela aula. A gente vai se ver. Nós prometemos há 2 anos atrás que a gente ia ver vocês bastante. Esse ano vamos cumprir a promessa que a gente vem mantendo já há 2 anos. Vai ser um prazer. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.